Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro clássico. Um livro que, olha, muita gente já ouviu falar, mas talvez nunca tenha parado para ler. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Um best-seller absoluto, né? Totalmente. E eu confesso que sempre tive uma certa curiosidade. O livro é de 1937. Fica a pergunta, será que essas dicas ainda funcionam hoje? No nosso mundo de, sei lá, Slack, home office, redes sociais? Ou se é só um manual de vendas do século passado. Exato. Então, para desvendar isso, a gente vai analisar aqui os trechos e as ideias centrais que fizeram esse livro vender mais de 50 milhões de cópias. É um fenômeno. Para começar, o livro já chega com uma regra que parece, quase impossível de seguir no dia a dia. Qual é o grande mandamento de Dale Carnegie? Então, o ponto de partida de tudo, e talvez o mais contraintuitivo, é a regra número 1 dele. Não critique, não condene, não se queixe. Nossa! Só isso já é um desafio para uma vida inteira. Pois é, a lógica dele é que, 99% das vezes, a crítica não gera uma mudança de verdade. Ela só coloca a pessoa na defensiva, sabe? Fere o orgulho dela. E cria ressentimento. Exato. Um ressentimento que pode durar anos. A pessoa vai se justificar, não vai aprender com aquilo. Certo, mas na teoria é fácil falar, né? Na prática, é bem complicado. Ele dá exemplos que sustentam uma ideia tão radical assim? Ele usa exemplos extremos, quase chocantes, para provar o ponto dele. É bem interessante. Ele fala de criminosos famosos. Tipo quem? Al Capone e um assaltante chamado Two Gun Crowley. Quando esse Crowley foi cercado pela polícia em Nova York, trucando tiro, ele escreveu uma carta. No meio de um tiroteio? Sim. E nessa carta ele não dizia "sou um monstro". Ele escreveu tipo, debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso. Um coração bondoso, depois de atirar em policiais. É uma distorção completa da realidade. Totalmente. Até na cadeira elétrica, ele não disse que estava pagando pelos crimes. Ele disse que era por se defender. Uau! E o próprio Al Capone, o maior gangster de Chicago, se via como um benfeitor público. Alguém que servia a população e não recebia o devido reconhecimento. Peraí, mas usar Al Capone como exemplo não é um pouco exagerado? A maioria de nós não tá lidando com gangsters no escritório. Mas aí que tá o pulo do gato. Como essa lição se aplica a uma discussão sobre um prazo perdido, por exemplo? É que, se nem os criminosos mais notórios se culpam pelo que fazem, por que a gente espera que uma pessoa comum, um colega, um familiar, reaja bem a uma crítica? Que é, no fundo, uma acusação. Faz sentido. O que o Pramuji está mostrando é um viés que todo mundo tem, a autojustificativa. Ninguém se vê como vilão da própria história. Hoje a gente vê isso o tempo todo nas redes sociais, né? Sim. Uma pessoa pública comete um erro e a primeira reação nunca é "eu errei". Nunca. É sempre uma longa explicação de por que, naquele contexto, a atitude dela fazia sentido. Verdade. A gente sempre tem uma boa razão para o que faz, pelo menos na nossa cabeça. Mas essa de não criticar precisa um autocontrole gigantesco. Gigantesco. E a melhor história sobre isso, para mim, é de Abraham Lincoln. Ah, eu adoro essa história. Pouca gente sabe, mas na juventude, o Lincoln era um crítico feroz. Ele escrevia cartas anônimas, poemas, ridicularizando os oponentes. E isso quase deu muito errado para ele. Quase o levou a um duelo de espadas. Um evento que o assustou e mudou a vida dele para sempre. Ele aprendeu essa lição da maneira mais dura possível. E a história da carta que ele nunca enviou, depois da Batalha de Gettysburg. É um exemplo perfeito disso, né? É talvez um dos maiores exemplos de inteligência emocional da história. A situação era a seguinte. Depois da vitória em Gettysburg, o exército do general Lee estava encurranado. Sem ter para onde fugir. Exato. Chovia sem parar. O rio atrás deles transbordando. Era a chance de ouro para o general Meade, do Lincoln, atacar e, acabar com a guerra ali. E o Lincoln mandou ordens diretas. Ataque! Mas o general Meade não atacou. Ele hesitou, convocou reuniões e o inimigo escapou. Eu consigo imaginar a fúria do Lincoln. A guerra podia ter acabado naquele momento. Ele ficou devastado e furioso. Ele sentou e escreveu uma carta para o Meade que era assim, pura dinamite. Pesadíssima. Você possa compreender a magnitude do infortúnio.
A carta destruía o general, mas o Lincoln nunca enviou. Por quê? Depois de escrever tudo aquilo, por que não enviar? Porque ele parou, olhou pela janela da Casa Branca e pensou. Ele tentou ver a situação pelos olhos do Meade. Tentou ter empatia. Isso, pensou. É fácil para mim, é seguro aqui, dar ordens. Mas ele estava lá, viu o sangue, ouviu os gritos. Ele concluiu que a carta só o faria se sentir bem, aliviaria a raiva dele, mas ia criar um ressentimento eterno no Meade. E não ia mudar o resultado. E não mudaria o fato de que Lee escapou. Foi um ato de autocontrole absurdo. Uau! É uma mudança de perspectiva brutal, né? Deixar o próprio ego de lado para pensar no resultado a longo prazo. O livro tem algum exemplo mais moderno disso? Tem uma história ótima sobre o piloto de testes Bob Hoover. Durante um voo aéreo, voltando para casa, os 2 motores do avião dele pararam. Em pleno voo. Meu Deus! Ele conseguiu planar, fazer um pouso de emergência, salvou todo mundo, mas o avião ficou destruído. A causa? O mecânico, por engano, abasteceu o avião com combustível de jato em vez de gasolina. Não acredito. Eu teria explodido, teria gritado, demitido o cara na hora. É um erro que poderia ter matado todo mundo. A maioria das pessoas faria isso. Mas o Hoover não. Ele viu o jovem mecânico chorando, arrasado com o que fez. Coitado. O Hoover foi até ele, colocou o braço em volta dos ombros do rapaz e disse: "Para provar que eu tenho certeza que você nunca mais vai cometer esse erro, quero que você cuide do meu outro avião amanhã." Que incrível. Ele transformou um momento de crítica potencial em um de reafirmação e confiança. Ele sabia que o mecânico já tinha aprendido a lição da forma mais dura possível. Criticar só iria destruir a moral dele. Ok. Não criticar é a parte difícil. É o que não fazer. Mas se você não pode criticar, o que você faz no lugar? Fica quieta e aceita tudo? Não, claro que não. Aí entram as alternativas positivas. A primeira é: faça um elogio honesto e sincero. O Carnegie cita o filósofo John Dewey, Sim. que dizia que o desejo mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. Não é querer dinheiro, comida, mas a fome de se sentir valorizado. Reconhecido. Certo. Mas qual a diferença entre isso e simplesmente puxar o saco de alguém para conseguir o que quer? A linha parece bem tênue, sabe? Essa é a distinção crucial que ele faz. A bajulação, o puxa-saquismo é falsa. É egoísta, barata, vem da boca para fora. É superficial. Isso. O elogio sincero, a apreciação vem do coração. É altruísta e específico. As pessoas sentem a diferença. A história de Charles Schwab, um dos primeiros executivos a ganhar $1 milhão por ano, ilustra bem. O que ele dizia? Perguntaram um segredo dele e ele disse: "Eu nunca critico ninguém. Acredito em dar incentivo. Por isso, sou pródigo no elogio e econômico na censura." Isso me leva a outra alternativa que o livro propõe. A de focar no que o outro quer. Isso não soa um pouco manipulador? Me parece técnica de vendedor? É uma preocupação legítima, e o livro aborda isso. O princípio é: desperte na outra pessoa um desejo ardente. A ideia não é manipular, mas alinhar interesses. Certo. Em vez de entrar numa sala e dizer, "eu quero isso", você precisa pensar: o que essa pessoa quer? E como eu posso ajudá-la a conseguir isso de uma forma que também me ajude? A analogia da pescaria dele é muito boa para explicar isso. É perfeita e diz que, quando você vai pescar, você não coloca no anzol morangos com creme, que é o que você gosta. Claro. Você usa minhocas, que é o que o peixe gosta. Parece óbvio, né? Mas a gente passa a vida inteira falando sobre o que a gente quer. O pulo do gato, segundo Henry Ford, conseguir se colocar no lugar do outro. Entender o que a outra pessoa realmente quer. Exato. Se você entender isso, o jogo muda. Não é sobre enganar, é sobre encontrar um benefício mútuo. Beleza, entendi a filosofia geral. Parar de criticar, começar a apreciar e pensar no ponto de vista do outro. Mas como isso vira ação prática? Quais são as ferramentas que o livro dá para o dia a dia? Ele oferece várias técnicas bem diretas. Uma das mais simples e que muita gente ignora é: lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. É verdade, eu sou péssima com nomes, mas quando alguém que eu mal conheço lembra do meu, o efeito é imediato.
Você se sente vista. Exatamente. O livro conta o caso de Jim Farley, o cara que ajudou a eleger o Franklin Roosevelt. Dizem que ele conseguia chamar 50 mil pessoas pelo primeiro nome. 50 mil? Como? Ele tinha um sistema para isso. Para ele, o nome não era só uma palavra, era a pessoa inteira. Outro exemplo, em outra escala, foi o do industrial Andrew Carnegie, que nomeou uma siderúrgica dele de J. Edgar Thomson Steel Works. Por quê? Porque J. Edgar Thomson era o presidente da ferrovia, que seria o maior cliente dele. É o mesmo princípio. Genial. E o que mais? Qual outra ferramenta prática? Outra fundamental, seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Isso parece simples, mas é o oposto do que a maioria de nós faz. A gente está sempre esperando a nossa vez de falar. Sempre. O Carnegie conta uma história em que ele foi a um jantar e ficou conversando com um botânico famoso. Ele não entendia nada de plantas. Então ele só fez perguntas e ouviu, fascinado. Ele mal abriu a boca. E no final? No final, o botânico disse ao anfitrião que o Dale Carnegie era o conversador mais interessante que ele já tinha conhecido. Incrível! O cara basicamente não disse nada e foi chamado de ótimo conversador? É o sonho de todo introvertido. Isso mostra que ser interessante, na verdade, é estar interessado. Então, ouvir e depois falar sobre o que interessa ao outro são dois lados da mesma moeda, certo? É tudo sobre tirar o foco de si mesma. Perfeito. É uma progressão natural. E Theodore Roosevelt era mestre nisso. Dizem que antes de receber um visitante na Casa Branca, ele ficava até tarde na noite anterior estudando o assunto que mais interessava ao seu convidado. Nossa, que dedicação! Imagine o impacto. A pessoa chega para falar com o presidente dos Estados Unidos e o presidente começa a conversa falando sobre a paixão da vida daquela pessoa. A conexão é instantânea. Isso amarra tudo com a última grande ideia, que é a de fazer a outra pessoa se sentir importante. Exato. É a regra de ouro, né? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Todos nós, não importa quem sejamos, temos esse desejo de nos sentirmos importantes no nosso pequeno mundo. E às vezes um gesto pequeno faz toda a diferença. Com certeza. Um elogio, um gesto de respeito, ouvir com atenção, são formas de dizer eu vejo você, você importa. Tem uma história no livro sobre um estudante tímido chamado Chris. Lembro dessa. Ele era quieto, não se destacava. Um dia o professor o convidou para uma turma avançada, dizendo: Chris, eu vejo que você tem talento para isso. Acredito que você pode se dar bem aqui. Um simples gesto de reconhecimento. Sim. Mas para o Chris, aquilo mudou tudo. Ele começou a se dedicar, a florescer, a ganhar confiança. Aquele pequeno ato de fazer alguém se sentir importante e capaz transformou a perspectiva que o garoto tinha de si mesmo. É um poder que todo mundo tem e que a gente raramente usa. Exatamente. Resumindo, então, a essência do livro não é uma lista de truques, é uma mudança de mentalidade. É parar de pensar o que eu ganho com isso e começar a pensar como posso valorizar essa pessoa. É isso. Sair do egocentrismo e praticar um interesse genuíno nos outros. Quando as pessoas ouvem o título Como Influenciar Pessoas, elas pensam em manipulação. Sim, só um pouco frio. Mas a filosofia dele é o oposto. A influência duradoura não vem de truques, mas de construir relações de confiança, onde as pessoas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. E como resultado, elas se tornam mais abertas à sua perspectiva. Todos ganham. E o livro deixa claro que não adianta só ler. A ideia é transformar isso em hábito, com prática diária. É um manual de ação, não só de teoria. Sim, e isso levanta uma questão final para a gente pensar. A gente vive num mundo que parece cada vez mais focado na autopromoção, em quem fala mais alto, né? A gente é treinado para criticar, para apontar falhas. Com certeza. E se a gente fizesse um experimento? E se deliberadamente por uma semana a gente praticasse o oposto? O que mudaria nas nossas interações diárias, numa reunião, numa conversa em casa, com um atendente de loja, se o nosso único objetivo fosse aplicar o princípio de fazer a outra pessoa se sentir de forma sincera um pouco mais importante depois de ter falado com a gente?